partir de hoje, a gente vai ter, assim, além, né, dessa sequência de empresários aqui falando sobre negócios, sobre empreendimentos, hoje a gente tem o Ian Ulian. Ele é, eu vou ter que ler tudo, tá, gente? Porque é muita coisa. Investidor, empreendedor, mentor, palestrante e escritor. Ian, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado esse convite. Esse convite nada, né? Foi quase uma intimação. Mas, Ian, conta pra gente. Quem é esse investidor, empreendedor, mentor, palestrante, escritor? Me conta disso aí. Excelente. Em primeiro lugar, eu agradeço imensamente aqui o convite, né, ou a intimação para fazer parte aqui Aqui a do... gente, a gente é meio autoritário Tá aqui, bom. tóxico, relacionamento tóxico. Temos um relacionamento tóxico. E é bem gratificante estar aqui com você, né? A gente vem numa parceria aí ao longo essas últimas semanas, esses últimos meses, e estar aqui contribuindo para o seu trabalho e também, né, compartilhando do que eu tenho vivido ao longo desse tempo é super interessante. Mais uma vez eu agradeço. E sobre a sua pergunta, Kelly, quem é esse Ian Ulian, né? Investidor, empreendedor, mentor, palestrante, escritor? Olha, a primeira lembrança que me vem à mente quando você me faz essa pergunta é de um livro que eu estava lendo, se eu não me engano, era Poder do Hábito. E eu costumava levar esse livro para ler no almoço, no self-service, onde eu almoçava, lá no Sudoeste. E um dia lendo esse livro, o livro tinha um trecho que dizia o seguinte: olha, qualquer ser humano pode ser ou fazer o que quiser. Basta você escolher os seus hábitos, basicamente. E aquele trecho do livro me remeteu na hora para o ensinamento que meu pai me deu ao longo da vida. Porque ele sempre disse para mim: cara, escolhe o que você quer fazer, escolhe o que você quer ser. Então, isso foi muito forte. Eu tirei uma foto e mandei uma mensagem para ele, agradecendo. Eu falei assim: ó, muito obrigado por ter me ensinado a ser quem eu quiser. E essas qualificações aí hoje são as que me qualificam, né? São resultados de escolhas, Na né? verdade, são resultados de escolhas e eu diria que é só o começo. Eita! E me conta, qual é o teu business? Qual é o teu negócio? Olha, O o que, que que eu você tem tenho. feito hoje de mais, assim, relevante pra gente trazer pra cá? Perfeito. O que eu tenho mais focado nos últimos tempos é transmitir ou compartilhar, na verdade, né? Toda a minha experiência e todo o meu conhecimento ao longo de 15 anos investindo. E aí investindo no mercado de capitais, no mercado de capitais aberto, né, bolsa de valores e todos os produtos e serviços financeiros que existem. Investindo também em startups, né, investindo em projetos próprios e até investindo diretamente em pessoas. Então, hoje aqui eu estou para compartilhar toda essa minha experiência e conhecimento que eu tenho utilizado e tido resultado, que é mais importante, né, nesses últimos 15 anos como investidor. E por que ensinar, Ian? Essa é uma excelente pergunta. Eu tenho algumas respostas para isso e eu vou começar a responder da maneira mais, na minha visão, a mais profunda, né? Eu venho de uma família de professores. O meu avô, meus dois avós são professores, as minhas duas avós são professoras e a minha mãe era professora. Ou seja, dentro de casa, né, nas confraternizações de família, eu sempre escutei isso. Era sempre muito natural dentro, né, dos nossos encontros e até dentro da minha própria casa. Era escutar sobre a questão de ensinar. Uhum. E eu lembro, quando eu era pequeno, eu ia com a minha mãe para a sala de aula. Que E eu legal. a via ensinando. Então eu carrego isso de maneira natural, né? Agora, o ensinar também, ele traz para mim outras questões. Como, por exemplo, qual que é a forma mais eficiente de você aprender algo? É ensinando. Ensinando. A pirâmide do aprendizado diz que a forma mais eficiente de você aprender algo é ensinando. Então, para eu aprender algo, eu sempre ensinei. E isso também, né, como eu disse, vem muito lá de casa e esteve comigo tanto na universidade, quando eu dei mentoria, né, de algumas matérias um pouco complexas. Depois, no final da universidade, eu comecei a dar aula de matemática e física. Isso está comigo. Então, no final das Tá no contas, eu sou sangue, professor, né? né? E outra. E aí,
eu fecho essa questão com, para mim, a mais importante quando a gente fala de ensinar, Kelly. Qual que é a única coisa que não podem te roubar? O que você sabe. O seu conhecimento. Então, para mim é um privilégio ajudar as pessoas a terem conhecimento, né? A se desenvolverem enquanto intelecto. E assim, hoje, para ensinar, a gente sabe que a gente hoje está numa cultura ou num movimento, né, talvez motivado e provocado pela pandemia, que o conhecimento está aqui na palma da mão, o tempo todo. E a gente sabe que hoje a gente vem buscando referências que não são mais os mestres, os professores. A gente tem tido acesso a referências que são os players dos mercados, os gurus, digamos assim. A grandíssima massa está nesse movimento. E a gente sabe que para sentar, né, nessa postura de sentar e ensinar, a gente precisa ter resultados sobre aquilo que a gente quer falar. Você pode falar um pouquinho dos resultados que você vem traçando, obtendo ao longo dessa jornada, desses 15 anos? Claro, perfeito. E vou começar com a sua análise, né? Hoje em dia o conhecimento está muito disponível. Sim. Antigamente era muito restrito. Então eu estava até refletindo esses dias, para você ler algo que trazia uma profundidade maior sobre determinado assunto, ou você comprava, e era caro, por exemplo, comprar uma enciclopédia, ou você tinha acesso a uma pessoa que tinha... A sua família tinha quantas Barças, né? Exatamente. Com esse tanto de professor. E lá em casa realmente tinha enciclopédia, mas não era todo mundo que tinha isso. Então, o acesso ao conhecimento era restrito. Só que hoje, com o advento da internet, a informação muito rápida, o conhecimento está disponível. Só que tem um porém nisso. O conhecimento está disponível, só que ele está em meio a muito ruído. Porque todo mundo ganhou voz. É muita coisa sendo dita sem um caminho, sem uma diretriz. Exatamente. Então, hoje, o diferencial não está no acesso ao conhecimento, porque ele está disponível a qualquer um. Basta você ter um celular. Um dos diferenciais está em qual que é o passo a passo do conhecimento, então qual que é o método, e mais do que isso, é você aprender aquele método com quem teve resultado. Né? Então, compartilhando o resultado que eu tenho nesses últimos 15 anos, como investidor, por exemplo. Eu comecei investindo dezenas de reais. E hoje eu tenho alguns dígitos investidos, justamente como fruto tanto das minhas escolhas de investimento, como das minhas estratégias de investimento. E mais importante, eu aprendi ao longo do caminho, Kelly, que existe não uma receita de bolo, existem leis e princípios que você deve utilizar para ter resultados. Então, esse é um dos resultados. Comecei do zero e hoje eu tenho alguns dígitos, eu diria aí, mais de 7 dígitos investidos. Além disso, né, nos últimos 5 anos eu criei uma estratégia automatizada de investimento que funciona para mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, eu consigo ganhar dinheiro dormindo. Né? Que é o que diz, né? Como você ganha dinheiro dormindo? Enfim, eu cheguei lá e fiz isso. E quando eu fiz isso de maneira intencional. Esse é outro resultado. E aí o resultado para mim que é mais gratificante e que é mais poderoso foi ajudar mais de 3.000 pessoas a ganhar dinheiro dormindo. Como? Ensinando. E o que é dinheiro, Ian? Ganhar dinheiro. O que é dinheiro para um investidor? Podemos ir de maneira bem profunda? Claro. Por favor. Novamente, quando a gente começa a lidar com conhecimento na nossa era, tem muito conhecimento superficial, né? E, bom, poucas pessoas aprofundam de maneira muito clara, por exemplo, o que é dinheiro. E aí eu vou resgatar uma abordagem lá da física, porque eu sou engenheiro por formação, tenho 2 mestrados em engenharia e eu estudei física e matemática de maneira muito dedicada, eu diria, né? Lá na física tem uma lei que diz o seguinte: quando você emprega uma força e aquela força gera uma mudança de estado,
você realizou o trabalho. Uhum. E trabalho na física é igual a variação de energia. Vamos para o mundo real? Quando você empreende uma força e gera uma mudança de estado no mundo real, você realiza trabalho. E aquele trabalho, pela mudança de estado que você gerou, que você provocou, altera a sua conta bancária. Altera a quantidade de dinheiro na sua conta bancária. Chega, né? Então, é variação de dinheiro na sua conta bancária. Ora, se lá na física você, realizando um trabalho, você tem variação de energia, e na vida real, realizando um trabalho, você tem variação de dinheiro na sua conta bancária, eu acabei de mostrar para você fisicamente que dinheiro é igual a energia. Certo. Então, dinheiro é igual a energia. Tá bom, Ian. Ok, você me explicou de uma maneira física. É muito profundo e não é palpável. Tá bom. De uma maneira um pouco mais palpável. Dinheiro serve para você acumular trabalho. Então, aquelas pessoas que realizaram muito trabalho ao longo do tempo, elas têm uma quantidade de patrimônio proporcional àquele trabalho que ela realizou. Ah, Ian, aquela família que é muito rica, multimilionária. Os antepassados daquela família, eles realizaram tanto trabalho que acumularam tanto patrimônio em forma de dinheiro que hoje tem um patrimônio para várias gerações. Então, dinheiro é uma forma de você acumular trabalho ou ainda dinheiro é energia. Ficou claro? Sim. Posso abordar um tema um pouco mais profundo ainda? Claro. Porque quando a gente fala de matemática e física, né, muita gente se arrepia. Você gosta de física? Eu gosto de vê-la lá. Eu já acho assim que, né, estudar um pouco mais. Mas eu acho muito interessante. E aí, como eu tinha o hábito, né, eu já tinha organizado a minha vida para viver só com aquele 5x. Quando a pandemia veio e eu precisei de fato, porque aí não tinha o recurso, não tinha grana, isso foi assim para mim de um puta aprendizado. Foi ali que eu entendi a importância do que você vem falando. Que a gente precisa ter essa disciplina de viver com um padrão muito abaixo. E é muito interessante que as pessoas te cobram. Ah, mas você ganha tanto, por que você não mora em tal lugar? Por que você não compra tal carro? Vamos viajar para não sei aonde. E isso para mim não fazia sentido. Porque não fazia sentido eu ter um padrão de vida fixo exatamente igual ao que eu ganhava. E aí a pandemia veio e materializou isso pra mim, assim, do tipo, olha, entenda, é isso. E aí isso faz muita conexão com uma coisa que você falou lá no começo, né, da maturidade financeira. Excelente, E a minha foi, não tô dizendo que eu aprendi esse trem, não, foi orgânico. Sim, foi, sim. tipo, Mas a maturidade, até a maturidade, assim, como ser humano, não é forçada, né? Você aprende e vai internalizando aquilo e vai vivendo sem pensar, depois que entra no seu hábito, né? E o que você está dizendo que fez antes da pandemia é um sinal de maturidade financeira. E por que as pessoas, né, do seu ciclo te falavam para você fazer o contrário? Eu não sei se você sabe, recentemente saiu uma pesquisa da Confederação Nacional dos Consumidores, em que diz que mais de 75% das famílias brasileiras são endividadas. E dessas famílias endividadas, cerca de 28% elas estão inadimplentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que boa parte da população brasileira não tem maturidade financeira. E aí exercem esse tipo de ação que fizeram com você. Do tipo, olha, por que você não compra um carro? Você não está ganhando bem? Por que você não muda de apartamento? Por que você não se endivida? E para mim isso tem basicamente alguns fatores aí que é bacana de analisar, e eu tô falando isso porque eu vivi, tá, Kelly? Então, a partir do momento que eu comecei a adquirir uma maturidade financeira, depois uma inteligência financeira, as pessoas próximas, elas enxergam ou elas agem como se aquele recurso que você ganha fosse um pouco delas e quer dar sugestões, sendo que nem elas têm maturidade financeira. E para mim o motivo disso é muito claro, que é o seguinte: a pessoa quando te olha crescendo em maturidade financeira, a pessoa quando te olha tendo uma vida abaixo do nível que você pode ter, né? Você fazendo mais dinheiro, você
evoluindo, se tornando inteligente financeiramente, e ela não está fazendo isso, ela não está percorrendo esse caminho, você está denunciando a incompetência dela. E para que ela não fique denunciada como incompetente, ela tenta te trazer para perto, que é fazer a mesma coisa. Olha, se você se distanciar muito de mim, se você mudar e se transformar, e eu ficar da mesma forma, incompetente financeiramente, imaturo financeiramente e não instruído financeiramente, eu vou ganhar um atestado de incompetente. Então, Kelly, por favor, volta para cá, compra um carro, sabe? Faz um financiamento de imóvel, se endivida, por favor, para você ficar igual a mim. Se você ficar diferente, vou mostrar que eu não estou evoluindo. Muita coisa, né, para acontecer. E diante disso, a gente pode dizer que a tua conta bancária te define? Senta que lá vem a história. Olha, ela te define. Em algum aspecto ou outro aspecto. Na verdade, eu vou ser mais taxativo aqui. Sim, ela te define. Ponto. Por quê? Porque é um resultado do que você vem fazendo. Só que quando você fala isso, traz uma... Ou quando eu falo isso e afirmo que a conta bancária te define, vem um sentimento muito agressivo ou ainda, né, de capitalista ou das pessoas que são vitimistas. Porque elas olham para a conta bancária e não vê abundância, só que não querem encarar a realidade. A conta bancária nada mais é do que o resultado de quem você é. Então, se você é uma pessoa madura financeiramente, se você é uma pessoa inteligente financeiramente, o resultado dessa construção estará na sua conta bancária. Ou ainda, né, no seu patrimônio, ou ainda na sua quantidade de renda, ou na sua capacidade de gerar renda. Agora, de uma maneira mais profunda, por que te define? Essa você sabe bem. Se eu estou falando que a conta bancária é resultado de quem você é, os seus resultados são provocados pelas suas ações, ou ainda, em larga escala, pelos seus hábitos, e os seus hábitos e as suas ações são um resultado do que você pensa e do que você sente. E o que você pensa e o que você sente é quem você é. Então, no final das contas, se você pensa e sente como uma pessoa madura financeiramente, inteligente financeiramente e independente financeiramente, o seu resultado vai ser denunciado na sua conta bancária. E mesmo que eu não seja, por exemplo, mas que eu traga isso para a mentalidade, tipo assim, ou de andar com pessoas que são, ou de andar com pessoas que sabem ou que fazem, isso pode de alguma forma, pode não, né? Vai de alguma forma me contaminar para que eu siga esse padrão. Não o padrão da galera que só gasta, ou quer que eu gaste igual a elas, ou que vivam o mesmo padrão de vida delas. Sem dúvida. Para mim, o tempo, ele equaliza o que você pensa e o que você sente com o que você tem de resultado material. Ele faz equalizar. Então, se você começa a pensar como um multimilionário, começa a sentir que você é um multimilionário, a consequência é você vai começar a agir como um e você vai começar a ter hábitos de um multimilionário. O resultado disso ao longo do tempo é a sua conta bancária ou a sua fonte de renda ou as suas fontes de renda ou o seu patrimônio se equalizar com um multimilionário. Então, a sua conta bancária vai te definir como quem você é, um multimilionário. Porque às vezes a gente, as nossas crenças, né, a forma como a gente foi criado acerca de dinheiro, eu não sei como era na sua família, mas a grandíssima maioria das vezes que eu ouço mesmo no consultório, ou os meus amigos, ou que eu ouvi a vida inteira sobre dinheiro, é que a gente precisava se igualar aos nossos. E os nossos eram aqui embaixo. E quando você tentava ir para esse outro patamar, eu ouvi muito, está se achando, está querendo ser, esse mundo não te pertence. E foi muito difícil para mim romper com essa barreira e dizer assim, eu não tenho o dinheiro que eles têm, mas esse mundo é para mim? Sim. Eu quero aprender, que seja aprender com eles, viver o que eles, saber o que eles vivem. Eu posso até não ter condições
condição de viver o que eles vivem. Hoje eu não tenho condição de comprar um avião. Mas eu quero saber como é ter um avião, ter um helicóptero. Eu tenho ouvido muito aí nessa tragédia, né? Lá do Rio Grande do Sul, alguns players dizendo assim, o dinheiro é exatamente para isso. Para na hora que você precisar, você ser bênção na vida de outra pessoa. Porque você tem um avião para poder mandar um recurso, você tem um helicóptero para mandar fazer um salvamento, deve ser uma coisa assim que não tem preço um negócio desse. Mas só que para essa pessoa chegar nesse patamar de ter um avião, de ter um helicóptero, de ter recursos, que pode ter um helicóptero, mas não tem dinheiro para botar combustível, não tem dinheiro para botar o piloto lá, como tem um monte de gente que tem lancha aqui em Brasília, não tem grana para poder tirar a lancha do pier, entendeu? Então, o recurso financeiro, o dinheiro, a materialização daquilo que a gente produz no mundo, ela precisa ter um significado. Faz sentido isso? Faz total sentido. Se a gente pegar o começo da nossa conversa, né, a definição do que é dinheiro, né, a gente viu que é uma forma de você acumular trabalho ou ainda energia. Só que, bom, ok, entendi o que é o dinheiro. Agora, para que serve o dinheiro? Tem basicamente 3 destinações. A primeira é como uma moeda de troca ou ainda uma energia de troca, né? Eu tenho uma quantidade de dinheiro, eu quero comprar ou adquirir um produto, eu faço uma troca. Sim. E naquele momento da troca, entende-se que aquela quantia de dinheiro equivale ao preço daquele produto ou serviço. Essa é uma das utilidades do dinheiro. A outra utilidade, essa para mim, quando eu descobri, eu fiquei em êxtase, né? Dinheiro serve para fazer mais dinheiro. Daqui a pouco a gente pode aprofundar nisso. E há uma definição muito clara e objetiva nesse aspecto, que é a fórmula dos juros compostos. Eu brinco que são os juros compostos. O dinheiro é meu filho, o juro composto é meu neto, e eu quero ter bisnetos, tataranetos, e eu quero ter uma família bem numerosa. A multidão de descendentes, né? Abraão. Do dinheiro. Exatamente. E a terceira utilidade do dinheiro é para potencializar o seu propósito, ou ainda potencializar quem você é, né? E aí por isso que a gente consegue enxergar, para ser didático aqui, 2 lados, né? Potenciar, uma pessoa ruim e potenciar uma pessoa boa. Potencializar uma pessoa ruim e potencializar uma pessoa boa. Vou fazer uma analogia aqui. Imagine então que uma pessoa seja um carro, tá? E o dinheiro é uma energia. Sim. Onde está a energia do carro? Na gasolina. Então, quanto mais gasolina você coloca no carro, mais ele vai desempenhar o que ele é. Né? Agora, se você tem um carro que ele é ruim, que ele polui o meio ambiente, que ele está com o pneu furado, que ele é mal cuidado e que ele faz barulho, né? E que ele se direciona para locais ruins, ou atropelar pessoas, ou fazer bagunça no trânsito, fazer racha, seja lá o que for. Exatamente. Aquele dinheiro ou aquela gasolina só vai potencializar aquele o que aquele carro já é. Agora, se você é um carro elegante, com motor potente, que leva pessoas, que transporta pessoas de maneira segura, né? Que é utilizado de maneira nobre, colocar gasolina naquele carro só vai potencializar o que ele já é. Ai, olha, se você tinha como é que eu posso dizer? Alguma trava para ganhar dinheiro, se não acabou agora, meu irmão, desiste. Porque tem muita essa crença, né? Sim. Não quero muito dinheiro não, que vai me estragar. Eu sou uma pessoa boa, não é boa não. Não é boa não. Se você é ruim, você vai continuar ruim. O dinheiro só vai potencializar aquilo que já é, e isso eu de fato concordo com você. E eu costumo dizer aqui que as pessoas entregam, né, quando estão assistindo um podcast ou um vídeo, uma aula ou participando de uma mentoria nossa, que elas estão dando o que elas têm de mais precioso na vida delas, que é o tempo. E a gente acho que está em 40, 50 minutos aqui de conversa. E essas pessoas que passaram esses 40 minutos nos assistindo, se elas saírem, né, desse podcast agora, o que você gostaria que elas levassem?
Quantas coisas elas podem levar? Quantas você quiser. Olha, a primeira é a seguinte. Vou falar especificamente de dinheiro e de finanças, tá? Quem está assistindo, inclusive para quem está aqui conversando comigo, você pode ser e ter o que você quiser. Essa é a primeira mensagem. Pode ser complexo, pode ser, enfim, pode ter várias definições. Só que essa é uma verdade. Você pode ser e ter o que você quiser. Obviamente, se você ser primeiro, o ter é uma consequência. Essa é a primeira. A segunda é derivada da primeira, né? Ser e ter, quando a gente fala de finanças, dinheiro, investimento, existem leis e princípios a serem seguidos. Você pode pegar todos os exemplos de multimilionários, eles seguem essas leis, esses princípios. E aqui eu vou citar uma lei e um princípio, de maneira muito clara para você levar isso para a sua vida. A primeira lei dos juros compostos. Ela tem basicamente 3 variáveis. O capital que você investe, a taxa de retorno do investimento e o tempo. Das 3 variáveis, qual que é a mais importante? Ou a mais significativa? O tempo. Por quê? Porque ela só vai mostrar o que ela tem de potencial ao longo do tempo. Não adianta eu ter muito dinheiro e não ter tempo para esse juro composto acontecer. Excelente. Na minha percepção. Excelente. É o tempo. E de maneira objetiva e profunda, é o tempo, porque na fórmula dos juros compostos, a variável tempo está no expoente. Matematicamente, isso é muito claro. Agora, qual que é a variável dessas 3, né? O capital que você investe, a taxa de retorno e o tempo. Qual dessas 3 é a única que está completamente sob a sua alçada? O capital. O capital. Olha só, o aprendizado em relação à fórmula de juros compostos. O tempo é seu amigo, ele é o mais importante porque ele está no expoente, então você tem a seu favor um efeito bola de neve ao longo do tempo, exponencial. Só que a única variável que está sob a sua alçada é o capital que você investe. E para você investir capital, você precisa fazer aquele dinheiro. Então, não entenda, não ache, não acredite que você consegue multiplicar sem ter capital, sem investir. Maiores aprendizados em relação a isso. O primeiro, comece cedo a investir. O segundo, quanto mais capital você investe, maior é o resultado que depende de você. E aí, só para terminar, a questão dos juros compostos, né, uma lei universal para lidar com dinheiro, finanças e investimentos é: qual que é a diferença entre fazer e ganhar dinheiro? Fazer depende exclusivamente de mim, ganhar depende de outra pessoa. O fazer depende de você, né? Da sua capacidade, do seu networking, né? Do seu modelo de negócio, da sua entrega, né? Lá onde a gente viu na física a fórmula assim, ó, quando você empreende uma força que gera mudança de estado, então o fazer dinheiro depende da sua capacidade de gerar mudança de estado e não tem relação com o tempo. Então, fazer dinheiro depende da sua capacidade de gerar mudança de estado. Ok. Agora, e ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro é multiplicar dinheiro. É você utilizar da fórmula de juros compostos para multiplicar o que você fez. Esse, para mim, o aprendizado de juros compostos é muito completo quando a gente fala de finanças. E, por fim, um princípio universal relacionado ao dinheiro. Invista em você primeiro. Ou pague-se a si primeiro. Essa foi a primeira versão que eu escutei quando eu comecei a estudar e entender o mundo de finanças, investimento e dinheiro. Eu li assim, pague-se a si primeiro. Aí, Kelly, eu olhava assim e raciocinava, falei assim, então eu vou receber um dinheiro, vou tirar do meu bolso e vou colocar no outro me pagando, né, de maneira literal, eu imaginava assim. Só que aí ao longo do tempo eu fui evoluindo nesse entendimento e entendi que eu poderia
recebi um dinheiro por conta do meu trabalho, eu fiz um dinheiro por conta do meu trabalho, em vez de colocar no outro bolso, eu posso investir na minha saúde. Eu posso investir no meu conhecimento. Aí depois eu evoluí. Olha, eu posso investir em um produto financeiro, eu posso investir em uma empresa, eu posso investir em um fundo imobiliário ou em um imóvel. Só que quando a gente fala de investir em você primeiro, tem um aspecto muito mais profundo que para mim é mais poderoso. Além de investir no seu conhecimento, invista na sua transformação enquanto pessoa. Invista na forma que você pensa, ou ainda invista nos seus modelos mentais, que é isso aí que vai gerar o resultado para você no longo prazo. E se não tiver intencionalidade em mudar isso, ou seja, eu sempre fiz assim, meu pai sempre fez assim, funcionou, e funcionou até ali. Se você não muda aquele modelo mental, não vai ter um resultado diferente. Sensacional. Sem dúvida. E quer ver uma forma muito barata de mudar os seus modelos mentais? Por meio de livros. Eu ia falar dele agora. Olha só, o livro é uma forma de você sentar para conversar com uma pessoa que não está disponível agora no tempo, porque talvez ela já faleceu, e não está disponível para você geograficamente e nem por sua capacidade de conexão. Só que é uma maneira de você entender os modelos mentais de outras pessoas, ou ainda, os modelos mentais das pessoas que chegaram onde você quer chegar. Para mim, o livro é uma maneira de extrair o modelo mental do ator, ou é uma maneira de extrair o modelo mental do autor para que eu transforme o meu modelo mental e com certeza, ou de maneira aproximada, eu tendo um modelo mental parecido com aquele ou igual, eu terei resultados parecidos ou iguais. Ou pelo menos para confrontar aquilo que eu sempre soube. Cara, esse cara pensa diferente de mim. Aí eu vou lá ler outro livro, aquele cara também... Cara, tá todo mundo falando uma coisa diferente do que eu penso ou do que eu sempre fiz, eu vou continuar fazendo. Exato. Tá todo mundo errado e eu que tô certa. Exato. Eu sempre falo isso. Tá todo mundo errado, né? O alecrim dourado. Você que tá certo. Ian, já terminando, mas falando... Eu sei que você, né? Quando a gente falou que você era escritor, você escreveu um capítulo desse livro. O que a gente pode esperar desse capítulo? Vou até te achar aqui, porque eu sou dessas. É o capítulo 4 esse que eu escrevi. Olha, você pode esperar um rol de aprendizados que eu tive ao longo da minha vida nesse mundo de dinheiro, finanças e investimentos. E um aprendizado onde eu conto uma das principais histórias que eu vivi na minha vida e que foi muito significativa para mim porque foi complexa de superar. Só que uma história complexa de superar, né? Tem uma frase de Napoleão Hill que diz basicamente o seguinte: todo fracasso ou decepção ou derrota traz consigo uma semente de sucesso de magnitude compatível. O que eu coloquei no livro foi a principal dificuldade ou a principal dor que eu tive na minha vida relacionada a dinheiro e finanças. Só que foi ela que me fez percorrer e trilhar esse caminho que me traz aqui hoje. E o capítulo é sobre descobrindo o propósito do dinheiro. Perfeito. Eu recomendo, tá? Eu não li porque eu ganhei o livro hoje. E olha, eu tenho uma triste notícia pra te dar, tá? Não recebo livro sem dedicatória, não. Só pra registrar aqui. Essa parte é fácil. Tá aqui, ó, Ian. Propósito. E às vezes a gente não se permite ganhar dinheiro, porque a gente não sabe o que fazer com ele. Eu tenho medo de não ser esse carro que vai ter um bom propósito. Vou deixar o livro aqui. Ian, obrigada. Valeu cada minuto aqui. Te confesso que eu vou reassistir esse vídeo várias vezes. Preciso fazer umas anotações sobre esse nosso bate-papo aqui. E para você que nos acompanhou até aqui agora, eu só tenho a dizer muito obrigada por entregar a coisa mais importante que você tem, mais valiosa, que é o seu tempo.
E super valeu aqui estar com um mentor, investidor, empreendedor, palestrante, escritor, né, dessa magnitude falando sobre dinheiro, que inclusive, Ian, disse por aí que é o último tabu da sociedade. Então a gente vai ter que gravar muitos podcasts, porque a gente é capaz de falar numa mesa de bar sobre sexo, sobre relacionamento, sobre todas as coisas da vida, mas a gente não senta na mesa e fala sobre dinheiro, numa mesa de bar, por exemplo. Verdade. Então disse que esse é o último tabu da sociedade, e como é o último tabu, a gente vai derrubar ele falando sobre ele. Então, muito obrigada pela sua disposição, pela sua disponibilidade, e a gente se vê no próximo episódio do Kingdom Cast.